Mas durante todo esse processo aconteceram muitas coisas, muitas. Se eu for relatar aqui tudo que eu ouvi, nós ficaríamos um tempão falando sobre isso. Mas a questão maior foi que eu pude observar tudo. Eu não tinha os olhos, eu não via com os olhos, com esses olhos aqui, eu via com todo o meu corpo, com cada parte dele, eu conseguia sentir o som. A coisa mais fascinante era o som. O som, até hoje, eu nunca consegui em lugar nenhum ter a forma do som daquele momento. Já me perguntaram se eu senti medo. Não, eu não senti medo nenhum. Eu senti uma sensação de paz tão grande, tão profunda, tanto que eu quis seguir os homens. Eu só fiquei fascinada com o que estava acontecendo, com a experiência. Eu não me ative ao fato de o meu corpo estar ali deitado, eu vi a médica aplicando o desfibrilador e todo aquele processo de ressuscitação e injeção e tudo mais, adrenalina. Tudo aquilo eu não tive a situação, ou eu estou morrendo. Não. Não tinha noção do que estava? Não tinha, não sei se não era noção. Eu tinha noção de que eu estava morta naquele momento. Eu não tinha conhecimento espiritual que depois desse fato chegou na minha vida. Mas ali naquele momento eu não tinha eu não tinha esse conhecimento, mas eu tinha certeza de que aquele lá era meu corpo e que eu estava fora dele. E como eu sempre, de alguma forma, de forma inconsciente, isso foi muito forte na minha existência, eu sabia que existia espíritos, eu sabia disso. Na minha fé, que naquele momento eu professava, não dizia para mim que existiam espíritos, que a morte era assim. Mas aqui, e aqui, no meu coração, eu sentia que a morte não era aquilo ali. Não era só morrer e dormir ou, enfim, céu e inferno. Era uma coisa que eu tinha. Tanto que depois desse episódio, eu fiquei muito dividida. Eu procurei dentro da minha religião respostas para aquele fenômeno. Passei por psiquiatra dentro do hospital, porque daí depois eu relatei para o médico e tudo mais. Passei por psiquiatra e eles diziam que foi fruto da adrenalina da minha imaginação. Mas, por que não foi fruto da minha imaginação? Para comprovar o que realmente eu tinha visto, no momento que eu voltei, que parou, que as enfermeiras saíram, tudo mais, daqui a pouco começaram a ser demonstrados os fenômenos. Aquilo tudo que eu tinha visto no alto começaram a aparecer. A moça abriu o biombo. Quando a moça abriu o biombo, eu consegui ver exatamente a trança que ela tinha feito na mãe, a camisola que ela tinha trocado, e da posição onde eu estava, com o biombo na frente, não teria como ter visto, de hipótese nenhuma. E isso para mim já foi uma grande resposta àquilo que eu estava me perguntando. Quando eu vi, porque daí a senhorinha saiu do banheiro e ficou conversando com uma outra senhora que estava do lado ali. Bem na hora, depois ela passou e voltou lá para a cama dela, porque ela estava na cama no outro lado, da onde eu estava deitada. Isso já por si só já responderia os meus questionamentos. Mas o mais interessante foi o que aconteceu depois. Eu estava pensando e lembrando e reestruturando de tudo que tinha acontecido. Daqui a pouco, para chegar no necrotério, precisava passar pela nossa ala. A ala masculina, a ala feminina, e o necrotério vinha logo a seguir. Quando eu olhei a enfermeira, eu vi um carrinho com uma pessoa com um lençol azul em cima, né? E a enfermeira parou bem na minha frente, na frente da minha cama, para conversar com uma outra enfermeira. Aqui, coincidentemente, o lençol saiu, destampando o rosto, mostrando para mim o rosto daquele homem que estava deitado naquela maca. E aquele homem que estava deitado naquela maca na minha frente era o homem que eu tinha visto entrar no portal. Era o homem que eu ia seguir.
que acompanhou aqueles dois espíritos. Então, naquele momento, isso para mim foi o que mais me deixou atônita, assim, buscando respostas. Porque foi muito forte, foi muito evidente. Então, tudo que eu estava vendo não era fruto da minha imaginação.